Seja bem-vindo, querido irmão, seja bem-vinda, querida irmã, ao nosso programa Em Comunhão. Momento em que a gente se reúne para bater um papo, convidando você a refletir junto conosco. São temas importantes, é tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, à nossa fé, à nossa prática de vida em comunidade, de vida em família, tudo isso é importante e é tão gostoso ter esse momento que passa tão rápido para refletirmos um pouquinho sobre determinados assuntos. E hoje a gente tem a alegria de poder tomar novamente um tema vocacional, porque a gente está dentro do mês vocacional e estamos vivendo já a 52ª Semana Vocacional da promoção vocacional aqui do Santuário Nacional da Congregação Redentorista. E nesse ano, então, essa Semana Vocacional de número 52 tem um tema muito bonito e muito atual. Com São José, responder ao chamado de Deus. E para a gente refletir sobre isso, tenho a alegria de contar com o irmão André Luiz de Oliveira. Ele, no momento, é o responsável pelo Centro Redentorista de Espiritualidade. Seja bem-vindo, irmão André. Muito obrigado, Padre Ulisses. Uma alegria muito grande estar aqui hoje. O irmão André é sempre sereno desse jeito e ele traz uma sabedoria muito grande, entende? É uma pessoa para lá de estudiosa, principalmente na nossa espiritualidade. Mariólogo, fez o curso de pós-graduação em Mariologia. É uma beleza, né? E tenho também a alegria de contar com uma velha amiga, nossa querida madre Kátia Regina Segatelli. Seja bem-vinda, Kátia. Muito obrigada, Padre Ulisses. É muito bom estarmos juntos neste mês vocacional, ainda mais com a companhia de São José. Exatamente, né? Conseguimos, afinal, trazer São José para a Sagrada Família de volta. É verdade. Que bom, né, Kátia? A Kátia é superiora geral da congregação Mensageiras do Amor Divino, né? Pois bem, antes de mais nada, a gente chama sempre um versículo da Bíblia. Vamos lá com São Mateus, ouça com bastante atenção. Enquanto planejava isso, José teve um sonho em que lhe apareceu o anjo do Senhor para dizer-lhe: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como esposa, porque a criança que ela tem em seu seio vem do Espírito Santo. Ela terá um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. Então vamos conversar sobre esta Semana Vocacional, sobre esse tema tão bonito com São José, responder ao chamado de Deus. Irmão André, o próprio tema, o que evoca em você? Sim, a Semana Vocacional, ela sempre, ao longo desses 52 anos, trouxe temas atuais ligados a um momento, uma temática que a igreja está vivendo, né? Sim. Então nós estamos vivendo aí o ano de São José. Então nada mais justo do que trazer a figura vocacional de José para esta Semana Vocacional, né? José tem muito a nos dizer, vocacionalmente falando. Enquanto o senhor destaca que trazemos José novamente para a Sagrada Família, quer dizer, abordar também a dimensão vocacional de São José. Exatamente. Isso é importante. Ele não é São José porque fez o que bem queria, ele é São José porque fez o que Deus queria. Sim, exato. Eu acho que isso é muito importante, né? E Kátia, esse tema, o que evoca em você, minha irmã? Para nós, eu acho que São José é o cristão de todo sempre, o homem do cotidiano, o chamado de Deus que viveu as angústias também do seu chamado, ao mesmo tempo que queria casar-se com Maria, de repente ela está grávida, então ele passa as angústias do momento, ele escuta através dos sonhos, Deus se manifesta a ele. Então, é o homem da utopia também. Quando a gente fala de sonho, você logo imagina, né? Quantos sonhos nós temos para o reino de Deus. Então, São José também, ele respondeu a Deus no momento da sua vida, na realidade atual. E eu acredito que o chamado hoje para o cristianismo tem que contemplar José, não fugir das angústias, não fugir do momento presente que nós vivenciamos de pandemia, porque também os nossos antepassados viveram este momento. É um testemunho vivo
do cristianismo. Eu acho que é tão importante perceber em José, não é, Kátia, aquele homem que é uma síntese de tudo aquilo que é uma vida consagrada, uma vida de família, uma vida de ministério consagrado, né? Então nós podemos ver em São José aquilo que nós dividimos, vida consagrada, vida ministerial, vida de família. Ele vive tudo naquilo que foi a vocação e a missão que ele cumpriu, né? Ele é assim uma pequena síntese que Deus ofereceu para nós. Eu dizia que foi resgatado, redimido, porque a gente fala muito na mulher dele, né? E muitas vezes coloca o São José tão distante dela, né? E ele nunca viveu distante dela, nem hoje está distante dela, isso é importante. Mas estamos conversando sobre a Semana Vocacional. Volto aqui com o nosso irmão André. Essa inspiração da Semana Vocacional, irmão André, como é que veio? É para a gente ir pegando o menino aí pela rua para levar para o seminário? Como é que é essa história? Ou menina para poder levar para as irmãs? Não, né? A ideia é despertar a consciência vocacional, né? Sim, consciência. Não necessariamente vocação ao sacerdócio ou à vida religiosa masculina ou feminina, mas que as pessoas percebam que todos nós temos vocação. Primeira vocação, vocação à vida. Nós somos vocacionados. E depois, a partir dessa descoberta, perceber se dentro de mim eu trago esse chamado específico, né? Sei. Seja a vida sacerdotal, seja a vida religiosa masculina ou seja a vida religiosa feminina. Então, a Semana Vocacional, ela quer despertar consciência vocacional. E é uma consciência de fé, né, irmão? Sim, exatamente. Consciência de fé, porque a gente, com muita facilidade, nós podemos viver a nossa vida, eu digo assim, no ponto morto, não engata a vida, né? Agora, é outra coisa quando eu sou cristão, eu falo, o que é que Deus quer de mim? Sim, exato. Né? Por que Deus me fez existir? Né? O que Ele espera que eu realize na minha vida? Essa atenção imensa para ver o que é que Ele está pedindo de mim. Então, eu quero ser chamado, né? E na hora que eu sou chamado, eu aceito o chamado e estou disposto a fazer da minha vida uma missão. Aí sim, acho que aí a vida ganha uma significação, né? E não é só um passar do tempo, deixar as coisas acontecerem, vamos ver no que dá, no que não dá. Eu acho que é importante essa dimensão de fé, né? Você que já participou de tanta Semana Vocacional, irmã Kátia, né? O que você acha esse mês de agosto que a igreja coloca para nós como mês vocacional e as nossas semanas vocacionais que fazemos aqui sempre através dos meios de comunicação? Então, de fato, há muito tempo eu participo e mesmo quando morava fora do Brasil, vinha de férias, era convidada para vir e ela mora no meu coração, essa Semana Vocacional, porque ela desperta mesmo dentro da pastoral da família, da pastoral da juventude, a própria pastoral vocacional, que às vezes a gente acha que é só a busca de vocações sacerdotais e religiosas, mas ela deve ser melhor trabalhada no nosso meio, porque é para valorizar a nossa vocação cristã. Sim. E muito mais ainda, quando nós começamos a primeira vocação, que é a vocação ao chamado à vida, a ser humano, nós estamos trabalhando com o reino de Deus, além da nossa Igreja Católica. Porque fomos chamados a evangelizar para o reino. Jesus veio para o reino. Sim. Então nós sabemos que existem muitos outros irmãos nossos que acompanham essa Semana Vocacional que não são nem católicos. Eu também trabalhei um pouquinho com a Mãe Aparecida e ali quando nós falávamos com os nossos ouvintes, eles partilhavam a riqueza que é essa Semana Vocacional. Então, para nós, a Semana Vocacional ela é muito importante. Até a nossa fundadora falou na Semana Vocacional. Inclusive, temos vocações que brotaram dessa conversa. Semana a irmã Neuza Vocacional. Batista, que trabalha em Bom Jesus da Lapa, ela é fruto dessa Semana Vocacional. Sei. Então, para nós é uma riqueza imensa, fora os nossos retirantes, né, que participam dessa Semana Vocacional, onde nós falamos temáticas atuais. Quando a gente olha e fala em vocação, né, a gente está dizendo para você que não basta a gente ter uma profissão,
Não basta o cidadão falar, eu quero arrumar esse diploma para ganhar bastante dinheiro ou para ter bastante sucesso, né? A significação disso. No momento em que eu assumo algo como missão e como vocação, eu estou me colocando num plano que eu não dependo apenas do quanto estou ganhando ou não, do quanto sou famoso ou não, eu estou dependendo de dar um sentido para a minha vida. E é interessante, né, Kátia, que a pessoa que vive a vida sob a dimensão de vocação e missão, ela se dedica com gosto, né? Ela faz com gosto, né? Qualquer serviço que ela possa prestar aqui na TV, no rádio, em casa, ela faz com alegria, faz com gosto. A pessoa que vai apenas por alguns interesses, ela depende do sucesso. Se não tiver sucesso, ela entra em depressão, desanima, né? É tão importante, né? Você quer saber se você tem vocação, está vivendo uma vocação, veja se você faz as coisas com gosto, com dedicação, né? Sem depender se vai ganhar muito ou não, se vai ter um imenso sucesso, mas aquilo que eu faço com gosto, na minha profissão, na minha vocação, no meu ministério, na minha consagração, né? Eu vivo sempre com aquela frasezinha de São Felipe Neri, né? Um santo triste é um triste santo, né? E assim também, quem não vive uma vocação para valer, né? Não vive a vida com gosto. Isso é importante. Mas vamos lá então, minha gente. Vamos voltar para São José, esse querido São José, esposo de Maria, né? Que importância vocacional, André, tem o São José na história da salvação? Como é que você foca esse santo tão significativo que o Papa resolveu dedicar um ano para ele? Sim, por muito tempo nós nos dedicamos ao sim de Maria, sim, à anunciação de Maria. Eu acho que agora o Papa Francisco, declarando o ano de São José, ele nos faz resgatar a força e o poder do sim de José, sim, da anunciação de José, que não acontece como o caso de Maria com a presença de um anjo, mas através de um sonho. Então a importância de colocar os nossos sonhos nos sonhos de Deus, né? Então quando o Papa traz São José, nós devemos pensar na força do sim dele. Ele ocupa um papel importantíssimo na obra da salvação. Ele não é somente um pai no sentido adotivo de Jesus, ele é muito mais do que isso. Ele é aquele que vai ensinar para ele uma profissão, ele é aquele que vai ensinar para ele sentimentos, ele é aquele que vai ensinar para ele até mesmo chamar Deus de Pai. O Abá que Jesus diz nada mais é do que uma associação com José. Então José é a personificação do Pai na vida de Jesus. Mas, Kátia, o José teve que mudar um pouco a rota da vida, né? Estava noivo daquela moça bonita de Nazaré, né? E estava contente, eu já estava até pensando, né? Aliás, ele que construía a casa, devia estar construindo uma casa, tudo. O que aconteceu na rota desse homem, digamos assim, para ele atender o chamado de Deus e, de repente, os projetos dele não desapareceram, mas mudaram de direção? Então, José para nós é aquilo que você falou ali no início, é uma síntese. Sim. Né? É um homem integrado. Então, quando a pessoa está integrada, ela escuta. Então, é o homem da escuta. A sensibilidade de José em acolher o projeto de Deus o faz repensar e reler a sua vida. Então, é aí que nós contemplamos José fazendo a vontade de Deus. Sim. É claro que ele sonhava de um jeito e, de repente, o sonho se realiza de uma outra maneira. Aí é a irrupção de Deus na nossa vocação. Nós, muitas vezes, queremos caminhar por um lado e Deus se mostra de outra maneira. Então, saber ler no dia a dia, porque José foi o homem do cotidiano. É verdade. O homem da simplicidade. Eu acredito que é isso que Papa Francisco quer nos trazer como exemplo, José, para dizer que não é aquele extraordinário da nossa vida que é importante, mas é aquele que assume o cotidiano na simplicidade, no escondimento. Exato, né? E talvez, Kátia, na nossa mentalidade, às vezes eu penso, entende? Que ainda para muita gente, até para nós, né? Ter fé é conseguir milagre. Ter fé é conseguir cura. Ter fé é conseguir emprego. Ter fé é aumentar o meu salário, né? Ou seja, a gente vive invocando Deus para fazer uma intervenção especial a meu favor, né? Agora, é muito interessante. José fez algum milagre? Suou a camisa
e não saiu nada, né? José chegou, meu Deus, o Senhor me convocou, dá um jeito no Herodes. Não, coitadinho, teve que arrumar a trouxinha deles, fugir quanto antes, né? Para não acontecer uma tragédia dolorosa que seria, assim, já de imediato sacrificar Jesus, né? Então eu vejo, você fala, José é o homem da rotina, mas que rotina que teve esse homem, meu Deus do céu! Cuidar de Maria, cuidar de Jesus. E em situações de risco, muitas vezes. De risco. Impressionante, viu? De ter que tomar uma decisão da noite para o dia, né? Arruma a trouxinha, vamos sumir daqui. Uma capacidade de decisão que, quando eu vejo a imagem de São José segurando uma florzinha na mão, eu falei, ele nunca teve tempo de ficar segurando muita flor, não. Ele teve que trabalhar, ele teve que pegar seu bastão, sair correndo. Ou seja, eu vejo José como um homem, um moço muito dinâmico, né? Eu acho que isso é importante, refazer as nossas imagens de São José. Primeiro ter a imagem daquele velho que já está meio caduco. Sim. Não vale a pena, né? Depois colocar a imagem de um jovem dinâmico, disposto, né? E você acha, irmão André, que ele amava de verdade Maria ou foi daqueles casamentinhos arranjados? Maria foi a mulher da vida de José, como José foi o homem da vida de Maria. Sim. Havia realmente um casamento legítimo, havia sentimento e amor entre os dois. Há muitas formas de amar. Sim. E José amou Maria da forma mais bonita que um homem pode amar uma mulher. Não desejando interesse pessoal, mas se completando um com o outro. Essa imagem que o senhor traz de José jovem é o que nós temos que resgatar. José não era um ancião, que não tinha força para nada. Pelo contrário, ele era um jovem que na sua juventude, que na beleza da vida, soube renunciar a certas coisas em vista do projeto do reino, que era muito maior. Exatamente, né? E eu acho tão bonito, né, a docilidade de José, e nessa docilidade ele certamente estava com as antenas abertas para ver o que é que Deus quer de mim. Estou noivo, tinha meu projeto já agendado de casamento, né? E de repente acontece aquilo de a noiva aparecer grávida e ela certamente foi e conversou com o noivo imediatamente o que tinha acontecido com ela. E ele fala, meu Deus do céu, qual que é o meu papel nisso tudo? Onde é que eu entro? Eu acho que eu estou fora dessa história, deixa eu pegar aqui o meu bastãozinho e cair no mundo, né? E não comprometer para que ninguém faça mal a essa moça que eu amo tanto, né? E de repente Deus irrompe na vida dele e fala, José, eu conto com você também, eu preciso de você. E ele abraça, né? Eu acho até, sabe, Cátia, que ele abraçou com muito gosto, né? Falou, não, vamos lá, né? Deus quer, eu assumo isso aí com gosto, porque afinal ele não queria ficar longe de Maria. Eu acho que o Papa Francisco, ele coloca naquele documento sobre São José algumas características. E o amor criativo que ele indica de José me faz pensar nesse jeito próprio de José em acolher toda a história da salvação na vida dele e acolher Maria, acolher Jesus. E o encanto que muitos santos tiveram e passam para a gente é essa postura diante do mistério da encarnação. O silêncio que ele também teve que viver, a reverência. Então, o mistério da encarnação torna José esse amor criativo personificado que nós temos que viver na nossa vida cristã, no dia a dia. De ouvir, de se colocar, de arregaçar as mangas. Ele não teve muito tempo, não. Ele teve que criar nas situações do dia a dia e a intervenção de Deus. Refletindo sobre o mistério da encarnação, refletindo sobre a família de Nazaré, eu não sei se vocês concordam, mas em geral a igreja ensina para nós que o primeiro sacramento é o batismo, né? Eu acho que não. Eu acho que o primeiro sacramento foi o matrimônio. Essa presença de Deus na vida de um casal, né? E fazer essa união de um casal a partir de uma missão que eles deveriam cumprir juntos, né? Então, a primeira presença de Deus, Jesus se encarnou numa família. Ele é o sacramento e Ele é que sacramenta tudo. É a presença de Jesus. Então, antes de começar com o sacramento do batismo, nós temos o sacramento do matrimônio. Maria e José é um casal sacramentado, né? E a gente sabe que quando há amor
quando há missão, quando há compromisso, a gente sempre considera a união do homem e da mulher como um sacramento. É algo que não foi evolução da cultura humana, mas foi assim um desejo de Deus que existisse a família e a família fosse o primeiro sinal da existência, da presença e da ação de Deus no mundo, fosse exatamente o amor de um homem e de uma mulher, a união e o gosto de dar as mãos e levar em frente uma missão com fidelidade e com amor, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas nós vamos conversar um pouco mais ainda, gente, sobre essa questão de São José, porque São José, não é mesmo, André, é o homem do sonho. Sim. E você já disse uma palavra bonita no início, né? Então, e ele é o homem do sonho de Deus mais do que do sonho dele, né? Então nós vamos conversar um pouquinho exatamente sobre sinais vocacionais, né? Para o José foi o sonho, né? Para nós, para a vida vocacional, quais são os sinais de Deus, né? Mas vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos a bater papo sobre essa 52ª Semana Vocacional, com esse tema bonito, com São José, responder ao chamado de Deus. E neste mês vocacional, a gente está refletindo exatamente sobre essa dimensão com São José, responder ao chamado de Deus, na alegria de termos aqui a irmã Kátia e o irmão André, né? Dois que estão seguindo em parte a vocação de São José, seguindo por completo, é que não são casados com Nossa Senhora, né? Mas Nossa Senhora é mãe de todos nós e isso é tão importante. Saber lidar com Nossa Senhora como São José lidou é uma sabedoria na nossa piedade mariana. Saber lidar com ela. Mas é tão importante, então, esse mês vocacional e esta semana vocacional que nós estamos celebrando. Vejam que nessa semana vocacional nós tratamos vários temas ao longo de toda a semana. São José, pai adotivo de Jesus, na sua vocação à santidade. São José, defensor da vida, essa vocação humana que nós temos, em que prevalece o direito, a beleza, a sacralidade da vida. São José, que escuta o chamado de Deus, a vocação ministerial, sacerdotal, episcopal, de serviço à igreja, serviço ao povo de Deus. São José, cumpridor da vontade divina. E aqui vem a vocação matrimonial, assumir uma família com gosto, com garra, com muito amor, como São José fez. São José, homem do silêncio e da ação, e essa é a vocação à vida religiosa, a vida consagrada, e é exatamente sobre esse tema que a gente se debruça ao olhar para a figura de São José. Nós vamos ver ainda São José, homem justo e fiel, aquele que seguiu sua vocação cristã até o fim, não é mesmo, até a morte, e olhando com São José e Maria, ser discípulo e missionário do reino de Deus. A primeira coisa que eu acho interessante, Kátia, é esse significado, essa importância do sonho na vida de José. Parece que naquele tempo o sonho era tido mais a sério do que hoje em dia, né? Depois de Freud, nós olhamos mais para o lado psicológico do sonho, né? Mas naquele tempo você olhava sempre como se fosse uma comunicação divina. Um jeito de Deus conversar com o ser humano era no sonho. Será que era isso que José interpretou quando ele sonhou e o anjo deu uma mensagem para ele? Certamente ele deve ter, como os antepassados dele viviam também essa experiência do sonho, ele viu ali porque veio corresponder às ansiedades do momento que ele passava. Sei. Maria está grávida, e agora? O que eu vou fazer? O anjo vem e diz, não temas. Né? Então, o sonho dele foi uma resposta às angústias que ele estava passando. Então, foram 4 sonhos. Né? É verdade. 4 sonhos que José teve para poder estar em pé e dizer, sim, vamos assumir cada momento da vida. Exatamente, né? E posso dizer que 2 sonhos eram nesse sentido de angústia, né? Sim. Deus tem que me responder que eu não sei o que fazer, né? Sei. Estou aqui no ponto X da vida, né? E outros para encontrar uma solução, né? E em questão, por exemplo, de sonhos como sinais, né? André, os sinais vocacionais, sabe? Eu senti, você sentiu, irmã Kátia sentiu também, mas para nós eu não sonhei não, sabe? Eu também não sonhei. Como que a gente consegue discernir um pouco os sinais de Deus? Vem através de anjos, vem através de pessoas, vem através da experiência de vida da gente. Como que você sente que um jovem, uma jovem, antes de assumir uma família, principalmente uma vocação consagrada ou ministerial,
Que sinais servem de alerta? Sim, Deus tem muitas formas e muitos sinais vocacionais na vida das pessoas, né? Ele pode chamar através de sonhos, ele pode chamar através de pessoas, com certeza ele vai tocar o coração de muitos jovens através da semana vocacional. Sim. Né? E, por exemplo, uma questão particular, eu quis ser redentorista depois de ler um livro de Santo Afonso. Ah, sim. Glórias de Maria. Deus me chamou um sinal através de um livro. Olha só. E outros tantos redentoristas, outros tantos religiosos tiveram sinais de Deus, né? E, às vezes uma conversa, um livro, uma pessoa, aquilo desperta. Que interessante, né? E você hoje é um especialista em Glórias de Maria, né? Sim. Que bom. Por isso. Então vem através de um livro, lá vem aquela inspiração, né? Para mim já veio, sabe, André, eu criança ainda, fizemos a primeira Romaria Aparecida com meus pais, num pau de arara naquele tempo, e aí já era uma festa imensa, para ver a vestição de uma prima que estava se tornando irmã canisiana, e o anjo mensageiro de Deus foi uma irmã canisiana, a madre daquele tempo. Ela fez aquela eterna perguntinha, né, que é que você vai ser quando crescer, né? Eu não sabia que não ia crescer, mas eu respondi para ela, eu quero ser padre. Ela já me mandou para o Seminário Santo Afonso no ato. Então eu acho interessante. De repente, de um momento para o outro, a minha vida girou, né, e não desvirou mais. Não desvirou mais, continuou até hoje. E a gente é tão grato, eu ainda rezo pela descanso eterno dessa irmã. E para você, quais são esses sinais que, por exemplo, pode tocar uma jovem, uma moça, né? Principalmente quem, como você, deve ter abandonado um noivo também, deve ter feito alguma coisa como São José. Eu acredito que para mim foi o sinal das mulheres arrojadas. Sei. E as mensageiras do amor divino na paróquia Nossa Senhora do Sion, lá em São Paulo, no Ipiranga, as irmãs davam a vida. Sei. E nós íamos também nas favelas do Heliópolis, né? As irmãs iam lá para catequese. Então, aquele viver de mangas arregaçadas das irmãs e de se envolver com o povo, estar ali como uma presença alegre, levando paz, aquilo me fez decidir pela vida consagrada. Que bom, né? Então, eu acredito que uma presença simples, alegre e dinâmica no meio do povo faz com que nos convença que a vida consagrada é uma vida de gratuidade. Nós não ganhamos nada, simplesmente a graça de Deus presente em nós, que vai fazer de nós também mães de uma multidão de pessoas, presença alegre, dinâmica, mulheres que trazem uma presença nova, né? Então, isso que me faz refletir na nossa vocação consagrada. Quantos anos já de consagrada, Kátia? 35. 35 anos, que bonito, né? Kátia, você lembra uma coisa que eu acho tão importante hoje em dia? Vida consagrada, vida religiosa, até mesmo a contemplativa, ela nunca pode servir apenas de refúgio, de fuga, de ter uma vidinha sem muita dor de cabeça com família, não é mesmo? Ou ela é uma missão, ou ela será uma grande frustração, né? Eu tenho a impressão que isso é muito importante, porque às vezes a pessoa se deixa atrair e fala, poxa, lá eu vou estar seguro. Às vezes a segurança espiritual, né? Lá eu acho que eu vou para o céu, porque eu vou rezar o dia inteiro. Se não arregaçar a manga, se não for ao encontro do próximo, se não estiver a serviço e disposto a ajudar o irmão, ser samaritano, ser samaritana, você está se condenando. É um risco muito grande, né? Eu acho que já houve muita ideia, até vem da Idade Média, buscar um convento para a gente sossegar, né? Se refugiar. Não é vocação, né? Fuga mundi, né? Que nós vivemos muito. Não é vocação de fato. Porque a própria pessoa, ela vai sentir, aqui não é o meu lugar, né? Porque a realização de uma vocação, ela vem do fato de você fazer um caminho progressivo de conhecimento pessoal. E quando nós vamos fazendo esse autoconhecimento,
se não há uma realização pessoal, se há uma tristeza, se há uma frustração, logo a pessoa vai sentir isso. E aí ela vai, então, tomar novas decisões na sua vida. Mas, de fato, permanecer numa vida consagrada, se não é o seu lugar, você se torna um peso para si mesmo e para a comunidade. É verdade. Então, essa história, ela é dolorida. É dolorida, pode levar a uma depressão profunda, né? Pode. E é tão importante a pessoa perceber que a vocação consagrada, principalmente essa consagrada, né, André? Como você é irmão, missionário, redentorista, né? É uma vida que ou a gente a vive com alegria e com disponibilidade, gratuidade, ou então é melhor tirar o cavalo da chuva, né? Exato. Deus nos desinstala vocacionalmente falando, né? E nos envia a missão. Se a gente não estiver comprometido com isso e que não for um momento de realização pessoal, a vida se torna um peso muito grande. Isso, e um risco também. Um risco, exato. Um risco muito grande de frustração existencial tremenda. Eu acho que isso é muito importante, porque de vez em quando eu me lembro bem de uma senhora que falava, vou mandar meu filho para o seminário, que lá vai ter estudo bom, né, tudo isso. Isso não é vocação, gente. Vocação é a disposição de seguir Jesus passo a passo, né? Vocação é cumprir uma missão como São José fez com a vida dele, transformou a vida dele e pronto, assumiu, arregaçou as mangas, né? E deu conta de sustentar aquela família, deu conta e foi suficientemente inteligente para escapar dos perigos que ameaçavam a família. Isso se chama vocação, né? E vem a partir do quê? É a partir da gente, André? Ou é a partir de Deus? Eu fico sempre pensando, chamado de Deus. Tudo bem que os apóstolos, né? Jesus passou à beira do lago e foi chamando Pedro, Tiago, João, né? E um foi chamando o outro, né? Para nós, esse chamado de Deus, eu creio que não é apenas uma moção interior, mas também tem esse lado, não é mesmo, dos sinais que Deus vai dando para nós, né? Sim, há toda a dimensão da beleza da resposta, né? Sim. O sim, ele é importante, ele é necessário, ele é indispensável e tem que ser autêntico. Exatamente, né? E saber também que toda vocação que vem de Deus, ela se apresenta para nós como uma realização da nossa existência. 50 anos de vida consagrada, 50 anos de ministério, não tem importância, o tempo conta muito pouco, né? O que é importante é que a gente consiga viver da manhã até a noite com dedicação aquele dia que Deus dá para a gente e cumprir a missão da gente ali. Mais uma vez voltamos então a São José, né? Esse exemplo de José. André, você tinha devoção a São José? Sim. Tinha? Sim, eu sempre e como acho é que você sempre... admirava São José? O que é que você admirava nele? Eu acho que, eu me lembro que eu tinha uma imagem de São José segurando o menino Jesus em casa. Sim. Eu acho que essa coisa paternal de São José que me chamava atenção quando eu criança. E ainda hoje me fala muito a paternidade de São José. Mas tem uma devoção a São José. Todos os dias eu, quando faço as minhas orações, normalmente dedico um momento de oração a São José. Eu costumo dizer que São José não deve ser devoção opcional, né? Ele é necessário. Se eu não acho que Nossa Senhora é devoção opcional. Devoção opcional é quando tem devoção a esse santo, aquele, né? Preciso dessa proteção daquela. São José não é opcional, ele faz parte ali daquele sacramento de Deus plantado no mundo com a Sagrada Família, né? Eu já trago aqui no pescoço o meu São José. Ele e Nossa Senhora estão juntinho comigo, né? E no nome também, né? Também no nome, claro, graças a Deus. Mas sabe, Kátia, eu sempre admirava por que será que em muitas igrejas as imagens de São José e Nossa Senhora estão divorciadas, né? Um bem longe do outro para não fazer mal um para o outro. E é tão importante considerar esse amor. Será, Kátia, que José e Maria, mesmo não tendo uma convivência sexual, mesmo tendo consagrado, entende, essa dimensão da sexualidade do casal, tendo consagrado a Deus para dar garantia, segurança, ser um sinal de que aquela criança era filho de Deus, né? Será que eles tinham também os seus momentos de ternura, de carinho, né? Ou moravam um num canto, outro no outro? Como que você imagina a vida de José e Maria? Eu imagino, assim, muita ternura, muito diálogo, trabalho juntos. Inclusive, na nossa casa, nós temos, na casa que era o noviciado e hoje é a Casa Betânia, nós temos um mural de São José com Nossa Senhora e Jesus trabalhando. Ela está lendo a palavra
e José ensinando a Jesus a trabalhar. Essa convivência familiar gostosa que eles tinham. E depois a gente também vê que Nazaré era uma cidadezinha pequenina. Então, certamente, eles tinham aquela convivência com os vizinhos, né? A partilha das necessidades daquele lugar, porque lá não tinha grandes pessoas. A palavra de Deus diz: de Nazaré não veio profeta nenhum, não tinha gente importante lá, né? Então aí que nós percebemos que a convivência da família de Nazaré era uma convivência de uma família hoje que nós vemos que busca fazer a vontade de Deus, de viver sadiamente a vida, né? Então, certamente os momentos de lazer deles, era uma família de fato, de olhar e de ser contemplada até hoje, né? A família de Nazaré. Então, eu acho bonito que não tinha nada de extraordinário na família de Nazaré. Os dois tentavam viver a experiência daquela cidadezinha, daquele local, ensinando o seu filho a própria vocação do pai, que era ser carpinteiro. Então, uma relação muito tranquila de uma família que parava para conversar. E quem sabe até contradição de ideias, e até o diálogo vinha para eles se encontrarem e dizerem: não, vamos caminhar por aqui. A rotina, a santidade da rotina, né? Isso. Do amor, da vida, do encontro. Eu acho que isso foram marcas. Agora, irmão André, a gente tem todo um secretariado de promoção vocacional, né? Sim, as irmãs devem ter também, trabalham junto com a gente, né? Mas você não acha que Maria e José foram os primeiros promotores vocacionais, né? E eu gostaria que você considerasse um pouquinho até onde a família é realmente, ou deveria ser, a primeira promotora vocacional, né? Ali na família. Eu acho que tem muita mãe sonhando com grandezas para os seus filhos, mas nem sempre ajuda a discernir qual é a vocação do meu filho, qual é a vocação da minha filha, né? E Maria e José foram eles que promoveram o sumo e eterno sacerdote, aquele que é o Cristo, o ungido, o consagrado, né? Foram eles os promotores vocacionais, na verdade, e foram sérios, porque quando Jesus resolveu aí, não, eu vou agora para a capital, vou morar lá em Jerusalém, Nazaré é uma cidadezinha muito michuruca, eu vou ficar lá, Nossa Senhora falou: vamos para casa. Vamos para casa, que é lá que você vai crescer. Somos nós os seus promotores vocacionais, vai viver conosco. Como é que você vê a família como promotora vocacional? Sim, a família ela é indispensável no processo vocacional. Como eu disse, primeiro, vocação à vida. Os pais devem ajudar seus filhos a perceberem o valor da vida, a dignidade da vida. Sim. E depois desta vocação à vida, ajudá-los a orientá-los para perceberem se tem uma vocação específica na igreja. Seja uma vocação sacerdotal, seja uma vocação religiosa consagrada. Então, é missão e função da família, dos pais, auxiliarem seus filhos na descoberta vocacional. Certamente. E também estimulá-los, de certa forma também apoiá-los, né? Porque é uma decisão para toda a vida, uma decisão necessária e importante. Então, a família ela ocupa um espaço importantíssimo nesse momento de decisão. Porque quando você toma aquela decisão, se você tem um amparo e o respaldo da família, você segue mais feliz. Certamente, né? Isso é importante. De um lado o apoio, do outro lado a liberdade, né? Sim. Que não é forçar o filho, a filha, tem que ir, né? Sim. Não. Pode ir, pode fazer a sua experiência. Meu pai dizia: filha, a hora que quiser, volte para casa que tem o seu cantinho aqui. Não precisa ficar forçado no seminário, não. Sim. Eu achava ser uma sabedoria muito grande para um homem tão simples, né? E você, como é que você vê, assim, essa Sagrada Família promotora, até onde a família pode promover uma menina, uma moça a se consagrar, a ser mensageira do amor divino, ou a entrar num Carmelo? De fato, quando nós vemos hoje as famílias, eu vejo o pai trabalha, a mãe trabalha, querem deixar uma herança para os seus filhos. Eu penso que a maior herança que o pai e a mãe podem deixar
para os seus filhos é uma dimensão de fé, Padre Luiz. Certo. Porque hoje nós temos muitas situações, até doenças, que a pessoa perde o sentido da vida. E quando o pai e a mãe deixam a grande herança de uma fé no coração dos seus filhos, eles vão ter por onde fazer uma experiência de pessoa humana, mas também de Deus. Então eu acredito que as famílias poderiam parar um pouquinho mais e pensar: qual herança eu estou deixando para o meu filho? Qual a fé? Caminho de fé, porque com fé a gente enfrenta a jornada do dia a dia. Eu me preocupo hoje com as pessoas que não acreditam em Deus nenhum, que não têm uma experiência de Deus na sua vida. É mais fácil perder o sentido da vida. Então, quando nós deixamos uma herança de uma fé, ele vai poder caminhar, trilhar o seu caminho, fazer uma experiência, seja a nossa igreja, dentro de uma pastoral familiar. Sim. Convocar os seus filhos a uma vida de pastoral. Certo. E outras igrejas também, né, que nós temos, elas vão indicar caminhos para os seus filhos. Vão ter opções. A falta de opção hoje, no caminho da reflexão e da fé, faz com que a juventude perca o sentido da vida. É verdade, né? Isso não é bom para ninguém, né? Então aí, minha gente, nós refletimos um pouquinho sobre a questão de vocação, viu? Não deixe a sua vida solta. Busque uma vocação, ajude outros a descobrirem também a sua vocação, que isso é que vai nos fazer felizes e principalmente a nossa vida vai tornar outras pessoas felizes. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter seguido o nosso programa. Obrigado, irmã Kátia. Obrigado, irmão André, né? E você fique com Deus, com a bênção de Nossa Senhora Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.